Bem pessoal, vamos para a nossa aula número 3, certo? De programação em C. Eu me chamo Rafael Lins, sou estudante de licenciatura em matemática da UFPE do ano 2017.1. Eu espero que vocês entendam. Isso aqui é um pouco mais difícil de entender. Eu recomendo que você faça a aula 1, veja os exemplos, a aula 2, veja todos os exemplos para poder a gente chegar nisso aqui. Então, primeiro a gente vai conhecer o que é uma função, conhecer como é feita uma função, a sintaxe de uma função, identificar como são passados os valores para uma função e o retorno dessa função, como essa função passa um valor para o programa, e conhecer o que são vetores e matrizes no fim. Aqui tem uma apresentação de vetores e matrizes, que é um tipo de dado diferenciado, um tipo de variável diferenciada. Então, o principal objetivo de uma função é diminuir o número de vezes em que um conjunto de linhas de comando idênticas elas se repetem num programa, certo? Imagina que eu tenho que fazer a mesma coisa 10 vezes, 20 vezes. Eu crio uma função e mando ela fazer isso 10 vezes, certo? Eu sei estruturas de repetição, o for, o while, que consegue mandar fazer várias vezes a mesma coisa até que uma condição seja satisfeita, por exemplo. Então, para isso, vamos criar um bloco que se repete cada vez que o programa precisa executar aquele conjunto de comandos. Então, vai ser um bloco à parte que eu quero pegar dois números, somar e dizer quanto é que deu o resultado. Toda vez que eu quiser fazer isso, eu vou lá, recorro a esse bloco e mando executar esse bloco, depois volto para o programa, certo? Basicamente a ideia é essa. Então, qual é a sintaxe? Tem o nome da função, os parâmetros e os comandos a serem executados. Aqui eu esqueci, me desculpe, mas aqui também tem o tipo do retorno dessa função, certo? Então eu escrevi aqui depois o tipo do retorno da função, o nome da função e os parâmetros. Depois os comandos a serem executados. E se essa função retorna alguma coisa, ele vai ser retornado antes da função terminar. Esse tipo aqui é o tipo do valor do retorno que a função vai ter. Então imagine que eu vou passar como parâmetros, né, dois valores A e B, e eu quero retornar a soma de A com B. Então eu vou botar retorna A mais B, por exemplo, certo? Nem toda função precisa retornar um valor. Às vezes você quer somente que imprimir um resultado, imprimir alguma coisa de acordo com aquela função, armazenar um valor, e não necessariamente ela vai retornar, certo? Se ela não retorna nada, aqui a gente vai escrever uma palavra chamada void, V-O-I-D. Então, o argumento, certo? Os parâmetros são valores passados para a função, para esses valores serem trabalhados, para que eles sejam trabalhados, né? Podendo ou não gerar um determinado retorno, vai depender desse tipo aqui, né? E aí um exemplo, int soma de A com B. Então eu vou ter um inteiro A e um inteiro B, e eu vou criar um inteiro x que vai receber o resultado da soma de A com B, e depois eu vou retornar esse x como resultado dessa função, certo? É como se a função ela retornasse um resultado que é a soma de A com B nesse exemplo aqui. Então, os parâmetros, eu vou enviar, né, por parâmetro, um argumento por parâmetro, é mais ou menos assim que a gente fala. Quando o argumento passado corresponde ao valor da variável, eu vou passar ele por referência quando o argumento passado corresponde ao endereço dessa variável. Então, ao invés de dizer que A, por exemplo, é igual a 10 e B é igual a 20, eu vou dizer, ao invés de eu dizer o valor de A, eu vou dizer A está em tal endereço. E aí eu vou saber, no endereço eu consigo verificar qual é o valor. E aqui B está em tal endereço. E aí eu verifico o valor, certo? Então pode ser passagem por parâmetro ou por referência, certo? Agora, essa referência está muito relacionada com aquele comercial, que é quem diz o endereço de uma variável, e com ponteiros, que é um tipo especial de dado que a gente vai ver depois. Agora a gente vai passar mais por parâmetro mesmo, por valor, né? Então, os vetores e matrizes para declarar variáveis. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos ver uma função, um exemplo de função, depois a gente fala de vetor e de matriz. Tá aqui os exemplos. Então, eu criei aqui, deixa eu aumentar um pouco a tela, a letra. Então, eu botei aqui stdio, stdlib, as minhas bibliotecas que eu mais uso. E eu botei aqui, void, que significa que essa função não retorna nada.
Tá vendo que essa outra função, ela tem um inteiro, ela retorna um inteiro. Então aqui tem que ter um retorno de alguma coisa, né? E esse número aqui tem que ser um número inteiro. Como é que eu sei o que são funções? São estruturas desse tipo aqui, ó, que tem um tipo, um nome, entre parênteses, um número de argumentos, termina com uma chave aqui, abre chave, fecha chave. Então aí, a gente vê aqui, né, e essa função, ela praticamente todas as vezes, ela pode vir até depois do main, mas a gente sempre escreve ela antes, para que ela possa ser usada dentro do main. Lembra aquela história de precedência, né? Então, para isso poder ser usado aqui embaixo, tem que ser escrito antes. Tem uma forma de você escrever depois, mas vamos tentar escrever sempre antes. Então, antes do main, o que é que eu tenho antes do main? Antes do main eu tenho as minhas funções. A primeira função não retorna nada, tem um void aqui, e ela é soma sem retorno, certo? Botei o nome sem retorno e com retorno para diferenciar uma da outra. Então ela vai receber dois valores, que eu vou chamar de A e B. Quando eu receber, eu vou chamar esse de A, e quando eu receber, eu vou chamar esse de B. E ela vai criar um X. Como esse X foi criado aqui dentro, então ele começa aqui e termina aqui, certo? Quando acabar essa chave, esse X morre. Esse A e B também, que eles foram criados só para receber os valores e serem executados aqui dentro. Então tudo que começa aqui dentro termina quando a minha função acaba. Isso aí é o que a gente chama de variável local. Então, criei um X, esse X. Por que eu não criei o X aqui? Porque como o X é um valor que eu não sei, eu não vou receber o valor de X. O valor de X vai ser o resultado dessa operação de A com B. Mas eu tenho que saber o valor de A e tenho que saber o valor de B, certo? Então eles têm que ser passados aqui para eu poder somá-los. E depois ele imprime o valor da soma é %d, né? Quebra duas vezes a linha, o valor de x. Então eu vou imprimir aqui, por isso que não tem retorno, né? Eu já imprimo o resultado da soma. Porém eu posso ter uma função aqui que retorne um número inteiro. E aí o nome dela é soma com retorno, a mesma estrutura para variável. Do mesmo jeito que eu não posso criar uma variável com espaço aqui também, se eu quiser escrever alguma coisa com espaço, eu tenho que botar o caractere underline, né? Então a mesma regra que vale para nome de variável vale para nome de função. Então você escreve com letra, né? Começar com a letra e tal, pode ter número, mas não o primeiro símbolo, o primeiro caractere não pode ser o número, e o espaço não pode, você bota o underline geralmente para diferenciar as palavras. O nome da função ele é importante porque ajuda você a entender como a função funciona. Às vezes tem função muito grande. Então, ele recebe um A e um B também, inteiros. Cria uma variável x, diz que x recebe o valor de A mais B. E depois ele retorna x. Vamos entender a diferença de uma variável, de uma função com retorno, essa daqui, né? E uma função sem retorno, essa daqui, que tem um valor de void ali no retorno. Então vamos para o nosso main aqui. Aqui começa o nosso programa, propriamente dito, né? Então aqui tem int x e y, eu criei duas variáveis x e y, uma variável chamada soma. E aí eu imprimi, digito dois valores a serem somados. E aí eu chamei uma função e a outra função. Vamos ver qual é a diferença entre uma função e outra, certo? Eu li os dois valores de x e y, então eu já tenho x e y. Eu chamei a função soma sem retorno e passei o valor de x e de y. Imagine que eu digitei 5 para x e 10 para y. Quando eu chamo essa função soma sem retorno, ele pega o valor de x e bota aqui no valor de A, e pega o valor de y e bota aqui no valor de B, certo? Então A era 5, B era 10, somou, deu 15, ele imprime 15 e termina a função. Então quando terminar a função lá, é como se eu pegasse o x e botasse no lugar de A, o y botasse no lugar de B e executasse esse bloco de comandos aqui, certo? E aí, ó, a outra função, soma com retorno, se ele retorna algum valor, esse valor vai ter que ser colocado em algum local, né? Então vai ser colocado na variável soma. Essa variável soma tem que ser do mesmo tipo do retorno dessa função aqui, certo? Então, se a minha função retorna um número inteiro, a variável que vai receber o retorno da função, ele também tem que ser do tipo inteiro. Tá escrito aqui soma é inteiro, beleza? Então, soma vai receber o resultado dessa função,
que pega x e y, que eu mando x e y para lá, né? Então o x vem para o A, o y vem para o B. Essa sequência é importante porque, por exemplo, se eu botar y e x e fosse uma subtração, por exemplo, e um dos números fossem um maior que o outro, né? Já ia dar um resultado diferente aqui na subtração. Mas como é soma, é indiferente, né? Somar A com B ou B com A. Mas A menos B é diferente de B menos A. Então, o x vai para o lugar do A, o y vai para o lugar do B, certo? Sempre assim, ó. O x vai para o lugar do A, o y vai para o lugar do B, de acordo com a função que eu criei. Se aqui eu tivesse um C e um D, aí o x ia para o lugar do C, o y ia para o lugar do D. Aí eu botar aqui C e D, o resultado ainda ia ser a soma de A com B, né? Que vai ser retornado para essa variável soma aqui, né? Depois eu imprimi, ó, o valor da soma é, e aí eu imprimi a variável soma, certo? Qual é o valor da variável soma? É o retorno dessa função que retorna a soma de x com y, né? Está escrito aqui, ó. Pega x e y, soma. Então aqui eu tenho uma variável x, aqui eu tenho outra variável x. Por que não dá problema no meu programa? Porque essa variável x só existe daqui até aqui, certo? Quando a minha função termina, esse x não existe. Então, isso é uma coisa que talvez até demore para você entender, mas com o tempo você vai ver que o que eu passei para cá fica parado aqui. Então, vai ser executado aqui. Quando voltar, é que você vai voltar para ver a próxima linha de código aqui embaixo. Então, imprimo soma, mas aí a soma com retorno, passando x e y, por exemplo, né? Não vai retornar um número inteiro. Então, em vez de guardar esse valor, eu posso também imprimir o valor da soma E. Esse %D vai ser colocado o resultado dessa função aqui, o retorno dessa função vai ser colocado nesse local. Então vamos executar isso aqui para vocês verem, ver o que é que vai acontecer aí. Então digitem dois valores, 10 e 20. Então o valor da soma é 30, o valor da soma é 30, o valor da soma é 30. Aqui está 3 vezes repetido, porque na verdade, né, eu imprimi 3 vezes a mesma informação. O valor da soma é, eu vou botar aqui assim embaixo, depois de um barra N eu vou botar função sem retorno, só para diferenciar, certo? Aqui, imprimindo a variável diretamente o retorno da função. Só para vocês verem aqui a diferença entre um e outro, né? Quando é que está imprimindo cada um, para todos os printf não parecerem ser a mesma coisa. Somar 10 com 2 agora. O valor da soma é 12. Agora eu estou imprimindo a função sem retorno. Eu imprimo dentro da função esse resultado, lembra? Que é essa condição aqui, ó. Aqui tem um printf aqui, eu já imprimo o resultado. O valor da soma é 12, imprimindo a variável soma. Agora eu estou nessa linha de código aqui, ó, que está imprimindo a variável soma. E o valor da soma é 12, eu estou imprimindo diretamente o retorno da função. Que é aqui quando eu imprimo, ó, diretamente o retorno da função aqui, ok? 10 e 20. Eu posso digitar um valor, dar Enter, ou digitar outro valor e dar Enter, ou se não digitar um valor, dar espaço e digitar outro valor, certo? Então, o valor da soma é 30, o valor da subtração 10 menos 20 é menos 10, e o valor da multiplicação é dos valores 10 e 20. Então, agora, ó, o valor da soma 10 mais 20 é 30, só que aqui eu passei o 20 menos o 10, né? Quando eu vim para cá, ó, eu passei o y é 20, o a vai ser igual a 20 aqui, e o x é 10, então o b vai ser igual a 10 aqui. E aí eu vou ter 20 menos 10, vai dar 10, que é o resultado aqui, certo? E a multiplicação também é. Obrigado e até a próxima.